Dia 12 de março, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Acredite, todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Deus tem os melhores planos para a sua vida. Ele lhe preparou um tempo extraordinário, reservando para você coisas que você nunca viu, ouviu ou imaginou. Ele quer surpreendê-lo, agindo muito além de sua expectativa, pois a nossa mente está limitada e é incapaz de vislumbrar tudo o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. A confiança e a fé no Senhor são a pedra angular para que possamos viver as suas promessas. Se você me perguntasse na minha adolescência se eu imaginava viver tudo o que estou vivendo hoje, a resposta provavelmente seria não. Mas o fato é que eu criei nas promessas que Deus me fez assim que eu tive um encontro com Ele. E tudo na minha história começou a mudar. Aqui nesse parágrafo, vou fazer um comentário. O pastor Júnior Rostirola escreveu um outro livro onde ele conta a história da vida dele. Ele conta que o pai dele era viciado em bebidas. Então ele chegava em casa, muitas vezes alcoolizado, e ele colocava medo nas pessoas dentro de casa. Ele conta que na adolescência ele queria conversar com o pai dele, mas o pai dele não dava espaço. E muitas vezes quando conversava, por estar alcoolizado, dizia coisas inadequadas, coisas ruins para ele. E ele conta que ele era um órfão de pai vivo e não tinha nenhuma esperança em relação ao futuro dele. E ele conta que aos 13 anos ele entrou em uma igreja e aceitou a Jesus, e que a partir dali ele começou a ter um relacionamento com Deus. E desse relacionamento com Deus, ele escreveu as primeiras cartas para Deus, como quem estivesse conversando com Deus. Mais tarde, quando ele já era pastor, Deus lembrou ele dessas cartas que ele tinha escrito, e então ele formou esse livro, que se chama Café com Deus Pai. Então, quando você lê aqui esse segundo parágrafo, que ele fala: a confiança e a fé no Senhor são a pedra angular para que possamos viver as suas promessas, ele está falando que ele acreditou em Deus. Ele teve confiança de que Deus poderia fazer o que para ele era impossível. Então, lendo mais uma vez esse segundo parágrafo, a confiança e a fé no Senhor são a pedra angular. Significa, são o fundamento para que possamos viver as suas promessas. Se você me perguntasse na minha adolescência se eu imaginava viver tudo que estou vivendo hoje, a resposta provavelmente seria não. Mas o fato é que eu criei nas promessas que Deus me fez assim que eu tive um encontro com Ele, e tudo na minha história começou a mudar. Deus já havia preparado para mim a vida que nem mesmo nos meus melhores sonhos eu jamais poderia imaginar. Sou um órfão de pai vivo, que se tornou pai espiritual de uma multidão. O que Deus tem para você é único e verdadeiro. Está reservado só para você. Podemos ter certeza
de que o que Deus promete, de fato ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é soberano e tem com certeza grandes planos para a sua vida. Então aqui, como ele disse, hoje esse livro, O Café com Deus Pai, tem ajudado muitas pessoas a irem até Deus. E ele nunca poderia imaginar que na história dele, sendo um órfão de pai vivo, como ele fala, ele poderia se tornar um pastor ou poderia se tornar uma pessoa que escreveu esse livro, que ajuda tantas pessoas a seguirem a Deus. O Senhor preparou para você um tempo vitorioso. Se você deseja, de fato, alcançar o favor de Deus, é fundamental crer em seu infinito poder e entregar a Ele o rumo da sua vida. Exercite a sua fé e creia que o melhor de Deus ainda está por vir. A frase de hoje é: em Cristo, as circunstâncias nunca serão maiores do que o seu propósito. Lendo mais uma vez, em Cristo, as circunstâncias nunca serão maiores do que o seu propósito. Então, quando você está com a sua vida fundamentada em Deus, alicerçada em Cristo, as circunstâncias podem dizer que não vai dar, mas essas circunstâncias não são maiores do que o propósito que Deus tem para a sua vida. Hoje é o dia 71 de 365. A leitura bíblica de hoje é Salmos, de número 31. E a palavra-chave de hoje é fé. Antes de ler o Salmo de número 31, que é a leitura bíblica de hoje, vamos meditar um pouco em Hebreus capítulo 11, porque esse capítulo da Bíblia é um capítulo que fala a respeito de fé. O versículo 1 apresenta o que é fé. O verso 1 nos diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, aqui diz que a fé é a convicção, é a certeza de que você vai receber aquilo que você está esperando. Quando nós temos fé em Deus, nós temos certeza. Não existe dúvida, não existe medo quando você acredita totalmente nas promessas de Deus. E a fé é a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a prova de que aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu, aquilo que você nunca imaginou, vai acontecer. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Agora veja o versículo 2. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Versículo 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. O versículo 3 está dizendo que quando nós acreditamos que o universo, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os animais, que tudo que existe foi criado por Deus, quando nós acreditamos foi Deus que fez todas essas coisas, isso se refere à nossa fé. Nós acreditamos que foi Ele que fez. Então o versículo 3 está dizendo: é pela fé que nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto, o sol, a lua, as estrelas, os animais, as plantas, as árvores, as montanhas,
os mares, que tudo aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Quando nós lemos a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e que foi Deus que criou todas as coisas. Quando nós acreditamos em Deus, nós estamos usando a nossa fé, a nossa confiança, a certeza de que foi Ele que criou todas as coisas. Existem pessoas que não têm essa fé. Elas dizem: será que Deus existe? Quem garante que foi Deus que criou todas as coisas? Mas nós temos fé de que foi Ele que fez todas essas coisas. É pela fé que nós acreditamos em Deus. Versículo 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. O versículo 4 nos lembra um acontecimento entre dois irmãos. Abel e Caim eram irmãos. A Bíblia fala que Abel pensou assim: eu vou oferecer alguma coisa para Deus, então eu vou oferecer o melhor. E ele tomou as primícias. Primícias significa que ele ofereceu algo com o coração. Ele pegou o melhor animal que ele tinha para oferecer a Deus. Caim era agricultor. E a Bíblia conta que ele pegou alguma coisa e ofereceu a Deus. Abel pegou o melhor que ele tinha, escolheu a dedo o que ele ofereceria a Deus. E Caim ofereceu qualquer coisa. Por isso, Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim. Caim ficou irritado, por inveja, ele matou Abel, e Deus foi até Caim e disse: onde está o sangue do seu irmão? Onde está o seu irmão? E Caim disse: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E Deus disse para ele: o sangue do seu irmão está na terra e está clamando. Então aqui o versículo 4 está dizendo que quando nós praticamos boas obras, quando nós oferecemos a Deus o nosso melhor, aquilo fica registrado eternamente. Até hoje, o sangue de Abel ainda fala. Significa, a morte dele ainda está dando um aviso para mim, para você, de que quando você oferece o melhor a Deus, Deus recebe você, mesmo que você parta desse mundo, Deus ainda lembra de você. Deus foi até Caim e falou: cadê o seu irmão? Deus fez justiça por Abel, mesmo depois de Abel ter morrido, porque a Bíblia fala que Deus colocou uma condenação em Caim, que ele levou pelo resto da vida dele. Agora o versículo 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Enoque foi um homem que simplesmente desapareceu. A Bíblia fala que Deus o tomou para si porque ele agradava muito a Deus. Agora o 6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Esse versículo 6 é muito importante para a mensagem de hoje. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus.
aquelas pessoas que falam, será que Deus existe? As pessoas que duvidam que ele criou o universo não podem ter relacionamento com ele. Como que você conversa com uma pessoa que você não acredita que ela existe? Se colocassem o João na sua frente e dissessem, esse daqui é o João, e você dissesse, eu não estou vendo ele, eu não acredito que ele é uma pessoa real e de verdade. Eu acredito que esse João que está na minha frente é um boneco. Você não fala com o boneco, porque você pensa, ele é só um boneco, ele não é um homem, ele não é uma pessoa. Então, se você olha para o universo e fala, quem disse que Deus existe? Quem é Deus? Ele escuta? Ele fala comigo? Ele teve realmente o poder de criar todas as coisas? Se eu não tenho fé de que foi Ele que criou todas as coisas, eu não posso agradar a Deus e Deus não vai falar comigo. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele, quem vai até Deus, precisa crer que Ele existe. A primeira coisa para que Deus venha responder às nossas orações é que você creia que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ele traz recompensa a quem se esforça para conhecê-lo dia após dia. Agora o 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação, que vem por meio da fé. Se você ler a história de Noé, a Bíblia fala que nunca tinha caído chuva na terra. E Deus disse para Noé, vai vir chuva, e vai vir uma chuva que vai acontecer durante tanto tempo que vai ter um dilúvio, uma inundação sobre toda a terra. Então construa a barca. Noé ficou construindo aquela arca sem nunca ter visto uma chuva e dizendo para as pessoas, Deus disse que vai ocorrer uma grande chuva. E as pessoas zombaram dele. Construir uma barca para se proteger de uma chuva quando você sabe, quando você já viu uma chuva, é uma coisa. Construir uma arca quando você nunca viu uma chuva é outra coisa. Ele creu no que Deus disse para ele. E ele construiu a arca sem nunca ter visto uma chuva. E quando a chuva veio, ele salvou a família dele. E com isso ele condenou o mundo, no sentido de que vocês não acreditaram em Deus. Mas tudo o que Deus disse realmente aconteceu. Então ele condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Agora, vamos direto para o versículo 24. Aqui, se você ler os próximos versículos, tem várias outras pessoas que pela fé agradaram a Deus. Mas o 24 nos diz, foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. 25. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. 26. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Então, esses versículos falam a respeito de Moisés. E aqui nesse momento eu quero dar um destaque para Moisés. Você que não conhece a história dele, a Bíblia fala que ele foi criado pela princesa do Egito. Faraó era o rei do Egito. A filha de Faraó, a princesa do Egito, adotou Moisés quando ele ainda era um bebê. Moisés cresceu
E aos 40 anos, ele era o neto do rei do Egito. Mas ele sabia que ele era um judeu. Os judeus nessa época eram escravos no Egito. Mas quando ele completou os 40 anos, ele resolveu ficar do lado dos judeus. Ele resolveu ficar do lado dos escravos. E ele não quis viver no palácio no Egito. Apesar dele ter sido criado pela princesa, saber todos os mistérios e segredos a respeito daquele reinado, ele largou aquele reinado pela fé de que Deus tinha algo melhor para ele. E ele seguiu aquilo que Deus tinha para a vida dele. E o que foi que Deus preparou para Moisés? Preparou para Moisés que ele liderasse o povo durante 40 anos no deserto e trouxesse a libertação de todo o povo judeu. Eles foram libertos da escravidão. Ele olhou para o propósito de Deus. E olhando para o propósito de Deus, todo o povo judeu recebeu a libertação. Eles foram removidos do Egito e foram para uma outra terra, onde eles se tornaram donos da sua própria terra. O que parecia impossível aconteceu porque Moisés olhou para o propósito de Deus e não para o propósito que era melhor para ele mesmo. Seria muito cômodo ele ficar no Egito, mas ele resolveu olhar para o plano de Deus, o que era impossível ver todo o seu povo liberto. Aconteceu porque ele teve fé. Agora eu quero falar sobre 4 crises que Moisés passou para que ele pudesse entregar essa libertação do povo judeu. Número 1, ele passou pela crise de identidade. Se você estuda a história de Moisés, você vai ver que Deus falou para ele: eu vou usar você para libertar o povo judeu. Quando Deus disse isso para Moisés, Deus disse para que ele tivesse fé. E Moisés passou por uma primeira crise, a crise de identidade. A Bíblia conta que Moisés perguntou para Deus: quem sou eu para fazer isso? Será que eu posso realizar isso? Então ele passou por uma crise de identidade. Muitas vezes, Deus faz uma promessa e você não acredita. Na maioria das vezes, você não vai acreditar que Deus pode usar você para fazer aquilo que Ele quer que você faça. O pastor Júnior Rostirola, como ele disse no devocional de hoje, se perguntassem para mim: você acredita que no futuro você vai ser um pastor e vai influenciar uma multidão? Ele disse: provavelmente eu responderia que não. E Moisés passou por uma crise de identidade. Quando Deus disse para ele: você vai libertar o meu povo, ele disse: quem sou eu para fazer isso? Mas hoje, você deve pensar que não é sobre nós. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o poder de Deus que tem promessas muito maiores daquilo que você pensa ou que você imagina. Agora eu quero falar da segunda crise, a crise da falta de conhecimento de Deus. Moisés sabia de uma maneira vaga que Deus era o Criador, mas ele não tinha todo o conhecimento do que Deus poderia fazer.
E a falta de conhecimento do poder de Deus, a falta de saber o que Deus pode realizar, o que ele pode fazer, levou Moisés para a segunda crise. E ele, mas se eu chegar lá para o povo judeu e disser, eu estou aqui porque Deus mandou eu vir aqui para libertar vocês, eles não vão acreditar, eles vão dizer, quem é Deus que mandou você aqui? A Bíblia conta que Deus disse para Moisés, o que você tem na sua mão? Ele tinha uma vara. Deus disse, joga a vara no chão. A vara se tornou uma serpente e Moisés começou a fugir dela. E Deus disse, pegue pela cauda. Ele pegou pela cauda e a vara virou a vara novamente. Aí depois, Deus disse, pegue a água na sua mão. A água se tornou como sangue. Depois, Deus disse, coloque a sua mão no seu peito e olhe para a sua mão. A mão dele ficou leprosa. E aí Deus disse, coloque a mão de volta. Ele colocou a mão de volta e depois a mão ficou curada. Deus deu sinais para que ele pudesse conhecer a Deus, para que ele pudesse vencer essa segunda crise. E Deus, ele dá sinais para mim e para você. Aqueles pequenos milagres que você já viveu, que você deve lembrar agora. Tem coisas que eu nunca imaginei que eu ia conseguir e que aconteceram. E se já aconteceram coisas extraordinárias no passado que você não esperava, Deus pode realizar muito mais. As coisas que você já experimentou, que eram improváveis, que você nunca pensou, mostram que Deus pode fazer além daquilo que você pensa. Então, agora, se você está passando por alguma crise da falta de conhecimento de Deus, lembre do que Deus já fez na sua vida. Aí, vamos falar da terceira crise, a crise da insegurança. Mesmo com Deus dando sinais para ele, Moisés disse, mas eu tenho insegurança, quem garante que o Senhor realmente vai comigo? É natural que você passe por alguma insegurança. Enquanto você olha para você mesmo ou para você mesma. Mas quando você olha para o poder de Deus, e é esse o foco que deve tomar conta da nossa vida, aí nós vencemos a crise da insegurança. A crise da insegurança se vence quando nós olhamos para Deus. Moisés estava inseguro, então ele disse, Deus, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver que o Senhor realmente está comigo. Então Deus disse, vá até a montanha, fique de costas e eu vou passar sobre você com a minha glória. Mas você não pode me ver, porque ninguém que me vê pode ficar vivo. E a Bíblia conta que ele subiu até a montanha e Deus passou por ele. E ele viu uma mão que foi a forma como Deus se mostrou a ele. E aí ele venceu a crise da insegurança. Ele pediu para Deus, me mostra que o Senhor está comigo para que eu tenha segurança. E Deus deu a ele o sinal que ele pediu. Peça um sinal a Deus. Peça um sinal que Deus faça alguma coisa para que você tenha essa segurança nele. Ele vai ouvir a sua oração. Ele tem poder para fazer coisas extraordinárias e ele vai ouvir a sua oração. E 4, a crise de confiança. Mesmo com Deus dizendo para ele que estava com ele, ele disse para Deus, eu não sei falar, eu sou gago. A Bíblia fala que Moisés tinha uma dificuldade na sua fala. E ele disse, eu vou chegar lá e não saberei o que dizer. Então Deus colocou o irmão dele, que se chamava Arão, e disse, vai com Arão, você vai receber as revelações, você entrega para o seu irmão Arão, e o Arão
vai ser a boca, ele vai falar com o povo. Deus colocou uma pessoa para ajudá-lo. Então Deus, ele venceu todas as crises de Moisés. Deus disse para Moisés: Eu te escolhi. Então, se você está passando por uma crise de identidade, quem sou eu? Deus está dizendo: Eu escolhi você. A segunda crise, falta de conhecimento de Deus. Deus tem poder de fazer coisas extraordinárias. Lembre de coisas que você não acreditava que você um dia realizaria e que você já fez. Foi Deus que esteve com você. 3. A crise da insegurança. Será que Deus está comigo? Faça uma oração, peça que Ele se revele a você. Ele vai se mostrar a você. E 4. Crise de confiança. Eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Deus pode colocar um Arão na sua vida. Uma pessoa que vai ajudar você a seguir na fé e no caminho que Ele reservou para você. Moisés libertou o povo judeu do Egito. E na época, o Egito era a maior potência de todas as nações daquele tempo. Ele tirou o povo dele do povo mais poderoso do Egito, porque foi Deus que fez isso e Moisés precisou ter fé, confiança em Deus, para que isso fosse possível de acontecer. Agora vamos fazer a leitura bíblica. A leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 31. O Salmo de número 31 é uma oração. Vamos ler essa oração. 1. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. 2. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. 4. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. 6. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. 8. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés no lugar espaçoso. 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e meu corpo. 10. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. 11. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Então eu me tornei, fui a vergonha dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. 12. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. 13. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim. Conluiar significa fazer acordos. Então todos faziam acordos contra ele. Intentam tirar minha vida. 14. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. 16. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. 17. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura. 18. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más, com arrogância e desprezo contra o justo.
19. Ó quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. 20. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens. Tu os esconderás, o 20 aqui. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens. Ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. 21. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa sua misericórdia para comigo em cidade segura. 22. Pois eu dizia, na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a te clamei. 23. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. 24. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então, Salmo 31, como você viu, é um salmo que fala da confiança em Deus. Mesmo cercado pelos inimigos, mesmo quando as pessoas perseguiram esse autor desse salmo, ele sempre teve a confiança no Senhor. E no final, Deus o guardou de todo o mal. E vai guardar você também, quando você tem fé, acredita nele e confia nele. E agora quero fazer um convite para que você receba esse Deus na sua vida. Esse Deus que pode fazer coisas impossíveis, que aquilo que você não viu, aquilo que você nunca ouviu, aquilo que você nunca imaginou, ele pode realizar na sua vida. Talvez você está pensando, Deus está muito longe de mim. Talvez você está passando por alguma crise, como aquelas que Moisés passou. Uma crise de identidade. Será que Deus se importa comigo? Sim, Deus se importa com você. Talvez você está passando por uma dúvida a respeito de Deus pode me limpar de um vício, de alguma coisa errada? Sim, ele pode. Por isso que aqui na tela está a oração de confissão. A Bíblia fala que se você confessa, reconhece que tem pecados e que você precisa de Jesus, que Jesus manda o Espírito Santo sobre você. Ele perdoa os seus pecados, porque ele morreu por todos nós e entregou a vida dele por todos nós. Ele derramou o sangue dele para nos limpar do pecado. Então, quando você fala, eu aceito Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados. Você também recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você. Você tem o seu nome registrado no céu, no livro da vida. E quando você partir dessa vida, você vai entrar no céu. Então, eu te convido agora a vencer a falta de fé e a acreditar que Deus é que pode salvar a sua vida e ajudar você a segui-lo até o fim. Ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração de confissão comigo agora. Declare em voz alta. Quando você declara em alta voz, você está declarando no mundo espiritual que você é de Deus a partir de agora. Declare a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Essa oração que você fez agora coloca você no reino de Deus. Você agora recebeu o perdão dos pecados e Deus já colocou em você o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus morando em você. Quando você estiver em dúvida a respeito de alguma coisa, ore. Diga a Deus o que eu faço com relação a esse assunto. Você vai ouvir do seu coração a resposta. Ele vai dizer a você: faça isso, não faça isso, ande com essa pessoa, escute essa pessoa, não escute mais essa pessoa.
Você vai sentir, à medida em que você conversar com Deus e orar, Ele vai responder às suas orações e vai mostrar a você o caminho certo até você chegar no céu. E o seu nome, como você pediu na frase 3, escreve meu nome no livro da vida, já foi escrito no livro da vida. O livro da vida é um livro que fica no céu com os nomes dos filhos de Deus. Se você recebe a Jesus, você se torna filho, você se torna filha de Deus. O seu nome fica registrado nesse livro. E quando chegar o tempo de comparecer diante de Deus para a prestação de contas, o seu nome vai estar lá, como filho, como filha dele, e você vai poder entrar diretamente no céu. A oração termina em nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu por nós, está à direita de Deus, ele ouve todas as nossas orações, então ore exclusivamente para Jesus. E o Amém confirma essa oração. Agora procure uma igreja, uma comunidade de fé que pregue que todas as orações devem ser apenas a Jesus e participe das reuniões, dos cultos, para que você aprenda mais da Bíblia e participe dos cultos de oração. Os cultos de oração são cultos para que você fale com Deus e se aproxime cada vez mais dele. Mesmo você que já está na fé, participe dos cultos de oração. Fale mais com Deus. Quanto mais você fala com Ele, mais Ele te responde. Vamos fazer a oração final. Te agradecemos, Senhor, pela palavra de hoje que nos mostra que o Senhor tem muito mais para dar a cada um dos seus filhos e a cada uma das suas filhas. A palavra de hoje nos fala: acredite. Nos fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu na imaginação dos pensamentos é o que o Senhor preparou para aqueles que o amam, para aqueles que entregam a sua vida para o Senhor. Então eu peço que o Senhor agora venha dar fé e confiança para que os teus filhos, para que as suas filhas consigam entender que o Senhor tem poder e quer fazer muito mais e além daquilo que eles pedem ou que imaginam. Peço que o Senhor agora venha ajudar esse teu filho, essa tua filha que está passando por uma crise de identidade, pensando: será que Deus me ama? Sim, Deus ama você. Tenha essa fé. Ajuda aqueles que estão com a crise da falta de conhecimento de Deus, que estão pensando: será que Deus pode fazer aquilo que eu não espero? Sim, Deus pode restaurar o seu casamento, Deus pode ajudar o seu filho e a sua filha a vencer o vício, Deus pode libertar o seu pai e a sua mãe, Deus pode abrir uma porta de trabalho melhor, Deus pode colocar você numa faculdade, Deus pode dar o negócio que você espera, Deus pode fazer tudo aquilo que você deposita nele. Ele tem poder de fazer o extraordinário. Senhor, abençoa aqueles que estão com a crise de insegurança. Será que Deus está comigo? Senhor, que cada pessoa faça, glórias a Deus, a sua oração e que o Senhor dê a resposta, mostrando que está com essa pessoa, para que ela tenha segurança. E eu peço que o Senhor prepare um Arão, alguém que possa ajudar aqueles que estão com a crise de confiança, que eles possam receber o apoio de pessoas que o Senhor coloca no caminho para que possam prosseguir com a sua bênção, hoje e sempre. Amém e glória a Deus. Senhor, derrama agora a renovação espiritual para aqueles que estão fracos na fé e derrama força e graça para que todos os teus filhos e as tuas filhas prossigam sempre, sempre nos teus caminhos até o fim. Assim nós oramos agradecidos. Amém. Glória, glória e eternamente glória somente ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.